Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 16, intitulado Preces Inteligíveis. Esse item 16, ele foi retirado da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, né, onde o apóstolo diz: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim de vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizes? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Bom, então percebam que o tema, né, é preces inteligíveis, né? Inteligível significa algo que se compreende, algo que se entende. Kardec, ele sempre chamou muito a atenção para a necessidade de que as preces fossem compreensíveis. Vocês lembram que lá atrás a gente já estudou outros itens, né, desse capítulo, né, qualidades da prece, por exemplo, que é o primeiro tópico desse capítulo. Lá nas qualidades da prece, Kardec diz que uma das qualidades é ela ser clara, né? Por quê? Porque quando nós entendemos, né, o conteúdo da prece, essa compreensão faz com que a nossa energia se movimente de fato, né? Então, se eu entendo, por exemplo, o que quer dizer quando eu, rezando o Pai Nosso, digo assim: seja feita a vossa vontade, né, assim na terra como nos céus, se eu compreendo que aí se eu compreendo que com essa frase eu estou dizendo que eu me coloco aberto, né, a me harmonizar com as leis naturais, porque seja feita a vossa vontade, significa o quê? A vontade de Deus se manifesta através das leis naturais, das leis que regem a vida, né? Então, quando eu digo seja feita a vossa vontade, eu estou submetendo, né, aquela minha tendência egóica de querer ter o controle, né, de querer dominar, né, e estou me propondo a me abrir a uma harmonia com as leis naturais. Então, se eu compreendo isso, a minha energia se movimenta na direção dessa abertura. Então, é isso que Kardec está querendo aqui nos propor, né? Que as preces, sendo inteligíveis, elas têm um poder maior, né, de que a gente obtenha, de fato, aquilo que estamos pedindo, porque nós estamos entendendo o que nós estamos pedindo, né? Tanto é que Paulo, quando ele diz assim, que se a gente não entender, né, se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. Porque o que era o bárbaro naquela época de Paulo, né? Paulo vivia ali na Judéia, né? Em meio aos romanos, né, que dominavam ali a Judéia na época, né? E para os judeus, para os romanos, né, para os gregos também, né, todos os povos que não falavam a sua língua e não tinham seus hábitos culturais eram chamados de bárbaros. Aqui no contexto, o apóstolo está usando a palavra bárbaro, né, para nos dizer assim que se a pessoa a quem eu dirijo a prece, ou a pessoa, né, que faz para quem eu faço a prece, não entende as palavras que eu estou pronunciando, né, ele será como um bárbaro, ou seja, será como um estrangeiro que não está conseguindo absolutamente compreender nada do que está sendo dito e, portanto, não vai ter um benefício, né, daquilo que está sendo proposto pela prece que está sendo feita, né? E aí ele diz que ele não vai conseguir responder amém, né, no final. Por quê? Porque amém é interessante, né? Porque o que significa a palavra amém, né, no seu sentido assim usual, né? Ela é uma palavra que, na verdade, é como se a pessoa estivesse reiterando aquilo, né? Como se ela estivesse dizendo assim, assim seja, né? Que seja dessa forma. Agora, se ela não está entendendo
o que está sendo dito, né? A prece que está sendo pronunciada, o que é assim seja o quê? Né? Ele não entendeu nada. Né? Então, isso não vai movimentar a sua energia. E aí o apóstolo diz, né? Não é que a nossa ação não seja boa, mas ela não vai ter fruto. Né? Eu estou tendo a boa intenção, mas se a minha prece não é inteligível, né? Ela não vai produzir os frutos que eu gostaria que ela produzisse. E aí, no item 17, Kardec comentando isso aí, essa passagem de Paulo, ele diz assim: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ele sempre chama atenção para isso, né? A prece não pode ser da boca para fora. Ela tem que ter por detrás um pensamento, e mais do que um pensamento, um sentimento sincero. Um sentimento sincero daquilo que está sendo pronunciado. Né? Igual quando eu falei aqui sobre o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. É preciso que eu tenha sinceridade em relação a isso. Né? É preciso que eu realmente esteja me abrindo para ouvir a voz divina e saber o que a vontade divina espera de mim. Né? É como se eu estivesse repousando na presença divina. Né? Entregando para o divino aquilo que o ego tende a trazer como suas próprias preocupações. Então, eu tenho que ter isso sincero, tenho que ter um sentimento sincero e tenho que ter fé. Né? Tenho que confiar que realmente, né, esse sentimento sincero vai produzir vibrações que vão trazer os resultados esperados e pedidos pela prece. E aí Kardec segue dizendo: ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que se não compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Ou seja, Kardec está aqui provavelmente chamando a atenção, porque naquela época, século XIX, eu acho que ainda tinham muitas missas que às vezes eram feitas em latim, né? Então, isso para a pessoa, muitas vezes, não tinha muito significado, porque a pessoa não entendia o que estava sendo dito. Né? E dentro da doutrina espírita, Kardec sempre reforçou, né, a ideia da compreensão. O espiritismo ele trabalha baseado na compreensão. Né? Naquilo que Kardec chama de fé raciocinada. Né? Para que a fé seja raciocinada, tem que haver compreensão. Para que haja compreensão, as preces têm que ser inteligíveis. Né? Então, Kardec está chamando a atenção para essa necessidade de clareza, né? de possibilidade, né? De compreensão daquilo que está sendo proferido na prece. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Né? Ou seja, aqui Kardec está só desdobrando esse raciocínio, né, de que não adianta termos uma fórmula pronta. Né? A prece tem que brotar do coração e expressar aquele sentimento daquele momento. Né? Se for uma angústia que eu quero que seja resolvida, né, ou que eu quero que seja acalmada, eu tenho que expressar, saber expressar essa angústia, colocá-la em palavras, né, como diz Kardec, despertar claramente a ideia na minha mente, para que eu tenha claro do que é que eu estou querendo me libertar naquele momento. O que é que eu estou querendo acalmar no meu coração naquele momento, isso tem que estar claro. Né? Então, é muito importante que, por isso, né, a prece ela seja muito bem compreendida, né? Muito bem entendida e, sobretudo, muito sentida, muito intensamente sentida. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixá-lo. Né? Ou seja, a gente pode traduzir isso aqui que Kardec disse no final da seguinte forma. Né? Quando ele usa Deus, né, a palavra Deus, né, dizendo que Deus vê o que se passa no fundo dos corações,
Nós sabemos que a doutrina espírita ela não personaliza Deus, né? Deus não é uma pessoa, né, que está ali olhando e tomando conta de tudo, né? Deus é uma presença que se faz sentir na própria forma como a vida se move, né? E no caso do da nossa personalidade espiritual, né, nós temos um corpo espiritual que é fluídico, né, que vibra com uma energia de alta intensidade, né, e que é muito sensível, esse corpo espiritual é muito sensível aos movimentos da nossa mente e do nosso coração, dos nossos sentimentos também. Então, cada sentimento e cada pensamento, ele movimenta a energia do nosso corpo espiritual, né? Então, o que Kardec está querendo dizer quando ele diz que Deus vê o que se passa no fundo dos nossos corações, é porque as leis divinas se manifestam dentro desse nosso próprio perispírito, né? Então, uma manifestação de raiva, por exemplo, ela desestrutura completamente o nosso corpo espiritual, né? Ela funciona como se fosse um curto-circuito nas nossas energias, né? E a prece, por outro lado, ela equilibra, né? Ela até muitas vezes ilumina o nosso corpo, esse nosso perispírito, né? Esse nosso corpo espiritual. E é isso que nos traz, muitas vezes, a sensação de conforto e de paz, né? Então, quando o Kardec se refere a Deus, ele está se referindo a essa presença que se manifesta nas próprias leis que regulam o movimento das nossas próprias energias internas, né? E a prece é um recurso que faz com que essas nossas energias se suavizem, né? Com que essas nossas energias se equilibrem e com que elas possam, então, servir de base para que a gente atue no mundo com mais compaixão, com mais bondade amorosa, com mais equanimidade, com mais alegria altruísta, com mais paciência e com mais generosidade.